programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto União e Nova Vitória, das cidades irmãs, o pastor Mário José Maier. Meu caro pastor, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Amém, uma satisfação também poder estar participando e cumprimentamos nossos queridos ouvintes que estão nos dando a alegria da audiência. Com certeza, meu caro pastor Mário José Maier. Hoje, 24 de dezembro, véspera do Natal, e eu sei que o senhor e toda a sua equipe está preparando uma grande festa para o aniversariante. Afinal, esse aniversariante vai completar 2017 para 2018 anos de existência. Ele que é o Salvador da humanidade, o nosso Jesus Cristo. E o assunto será exatamente esta festa tão importante para a humanidade, ele que veio pregar a paz e o amor. Mas antes de nós entrarmos, meu caro pastor, específico no assunto em relação a esse aniversário, o Natal, o nascimento do Salvador da humanidade, o senhor é a primeira vez que está participando do meu programa, Caminho da Universidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre quem é o pastor Mário José Maier, se é natural de Porto União da Vitória, seus pais, enfim, um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. Então, eu sou nascido na cidade vizinha aí de Matos Costa, né? Aí com uns 8, 10 anos, por aí, nós viemos para a União da Vitória. E aqui nós ficamos até que servimos o exército. Aí, terminando aí o tempo de exército, nós fomos para Caçador. E, então, meu pai o Alfredo, minha mãe a Madalena. E aí, então, quando terminamos o tempo no exército, nós fomos para Caçador. E aí eu conheci a minha esposa. Conheci minha esposa e também tive alguns amigos lá que foram assim muito importantes para mim. Essa relação então levou a sua pessoa a algumas amizades, e essas amizades fizeram com que o senhor despertasse a questão hoje da sua grande missão de se tornar um pastor. Nos fale exatamente quantos anos o senhor encontrou o chamado para a vocação. Por gentileza. Em outubro agora de 2018 vai fazer 50 anos. Meio século? Meio século. Olha de só. Convivência, de comunhão. Na verdade eu tive um sonho em que eu estava em um palco, estava falando a palavra e tinha uma multidão de pessoas ouvindo. E compartilhando isso com uma outra pessoa, ele disse que Deus tinha um plano na minha vida, no sentido de falar desse grande amor de Deus, que cada um de nós, professor, já fez a nossa declaração de amor. Mas a maior declaração de amor foi Deus que fez, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu sou alvo desse amor. Muito bem. E no caso, o senhor teve o contato com a Bíblia, como é que despertou? Já tinha Bíblia, foi comprar uma Bíblia quando começou a perceber que o chamado estava acontecendo? Eu comecei a ter um desejo de ler a Bíblia, né? Aí eu procurei o Padre Mário, que era o Mário também? Padre Mário, né? Isso aí, meu xará. Eu procurei ele e comprei uma Bíblia da edição Ave Maria. Tenho até hoje, gosto dessa versão. Né? E aí comecei a ler e comecei a ter desejo de conhecer melhor a Deus. Eu já cria em Deus, mas eu queria conhecer melhor a esse Deus que eu estava crendo, né? Aí no estudo das Escrituras eu comecei a entender um pouquinho melhor e senti mais desejo de me aproximar de Deus. E o que levou o senhor definitivamente a dizer assim, vou realmente me tornar um pastor? Algum fato em relação a um milagre, vamos chamar assim, ou um pedido que foi atendido por Deus? O que realmente lhe deu exatamente aquele toque, né? Não se diz assim, não, eu vou ser um pastor, eu vou me dedicar exatamente a salvar as ovelhas ou as almas perdidas. Na verdade, a princípio eu queria ficar rico.
Ah, queria ficar rico. Queria ficar rico, né? Gostava de trabalhar, gosto ainda hoje, né? Mas visando bens materiais. Visando bens materiais. Certo. Só que o plano de Deus comigo era outro, né? Aí então eu comecei a namorar com a minha esposa e depois de algum tempo ela começou a sofrer umas crises, umas convulsões. E nós levamos para Curitiba, levamos para Florianópolis, onde os nossos recursos alcançavam, mas não houve uma solução. Aí uma pessoa evangélica pediu para fazer uma oração por ela. E nessa oração Deus curou ela. Aquilo que medicina, remédios não conseguiram, a oração da fé fez essa grande obra. E naquele momento eu senti de fazer um compromisso com Deus, de dizer que aonde tivesse alguém com um problema assim, que eu iria dizer que Deus continua fazendo milagres tais quais estão na Bíblia, a palavra de Deus. E aí comecei a me dedicar na obra de Deus. Olha só que história bonita, pastor Mário. Olha só, e sua esposa, muito grata em relação a essa sua decisão, companheira, fiel, lhe acompanha sempre. Muito feliz a minha esposa é uma grande bênção na minha vida, uma companheira nas coisas pertinentes à evangelização, à igreja, ao tratamento com pessoas. Ela é muito simpática e também empática, ela gosta de pegar o problema dos outros para ela. Ah, é? Uhum. Empatia é muito importante porque se lida com as pessoas, saber se colocar no lugar do outro. Meu caro pastor Mário José Maier, quem é Jesus Cristo para o senhor? Para mim, ele é assim uma pessoa maravilhosíssima no grau superlativo do português. Para mim, à medida que eu conheço ele, que eu me aproximo dele, ele se revela para mim. E à medida que eu conheço ele, mais eu amo ele. Então eu posso dizer que ele é tudo para mim, né? Se tivesse mais tempo, poderia falar mais algumas coisas, mas eu creio que... Mas não vai faltar oportunidade, mas depois trabalhamos certo. alguns assuntos específicos, porque hoje o nosso foco é o aniversário de Jesus, o nascimento, o Natal comemorado, e vamos entrar exatamente agora, já naquele momento da anunciação. Deus não estava satisfeito com a humanidade e houve um compromisso dele de mandar seu filho. Mas houve um processo nesse sentido de escolher alguém que fosse digna de ser a mãe do seu filho. Nos fala desse processo. Exatamente. Na primeira dispensação, que a Bíblia fala que é a dispensação da inocência, Deus pediu ao ser humano apenas uma coisa. Ele disse: comerás de toda a árvore do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal nela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Mas Adão e Eva acabaram tomando a iniciativa de desobedecer a Deus e ela foi seduzida pela serpente, que induziu ela a fazer aquilo que Deus disse que ela não devia fazer. Aí então a humanidade ficou rebelde contra Deus. E aí então Deus fez muitas alianças, fez 8 alianças, fez 7 dispensações e tudo isso o homem não conseguiu cumprir. Aí a última solução para Deus era enviar o seu filho para morrer como nosso Salvador, tomar a forma humana e nessa forma humana então morrer pendurado na cruz do Calvário por nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida, para que possamos ir morar no céu um dia. E para isso Deus escolheu uma jovem virgem para ser a mãe do seu filho. Como é que foi esse processo? Havia uma promessa, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele disse o seguinte, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o princípio está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O homem, na verdade, ele vive numa turbulência muito grande, ele não tem paz. E por isso ele busca algumas coisas para poder satisfazer a sua ansiedade, a sua busca pelas coisas de Deus, que ele não entende que Deus é a solução dos seus problemas. E aí então,
A única solução foi Deus enviar Jesus, que nasceu no meu coração. Ele já nasceu, como o senhor falou, há 2018 anos, mas no meu coração há 50 anos atrás. Então eu comemoro uma festa muito maravilhosa porque desde que eu o recebi como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me trouxe uma alegria indizível, uma alegria maravilhosa. E não somente isso, saúde, muitas bênçãos que eu desfruto com Ele porque Ele nos amou. Nós não o amamos, mas Ele nos amou mesmo sem ser amado, o que é só Ele que pode fazer isso aí, né? Amar sem esperar alguma coisa da nossa vida. Então Ele nasceu no meu coração há 50 anos quase, e agora em 2018 vai fazer 50 anos, e cada dia eu sou mais feliz servindo a Ele. Olha só, está realizado. Muito realizado, muito feliz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, conhecer esse Jesus maravilhoso. Que bom, que bom. E quando a gente faz aquilo que gosta, a gente está sempre disponível para atender, para somar e realmente pregar a paz. Meu caro pastor Mário José Maier, nós vamos encerrar o primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos conversar, já vou questioná-lo, falar um pouquinho sobre a família de Nazaré. Aquele entendimento da Maria em aceitar ser mãe de Jesus, afinal ela era noiva e tinha que dar uma satisfação para o noivo. Mas esse é assunto para o segundo bloco. Muito bem, estamos conversando com o pastor Mário José Maier, exatamente no foco, né, do aniversário da Nascimento de Jesus Cristo. É rapidinho, já retornamos com o programa Caminho da Universidade. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje, dia 24 de dezembro, é o pastor Mário José Maier. Meu caro pastor, vamos retomar o nosso bate-papo, foi bem produtivo o primeiro bloco, mas vamos trabalhar exatamente como Maria recebeu essa notícia de ser mãe do Salvador. Afinal, como eu disse, ela era noiva, havia um compromisso com José. José não estava entendendo nada, né? Antes do casamento, grávida, ele não tinha participação nenhuma. Por gentileza, nos fale sobre esse momento. Então, isso é muito importante, porque você pode imaginar, a Bíblia descreve isso, a surpresa que a Maria teve quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel. E quando ele veio, disse a ela que ela iria ser mãe, ela tinha sido escolhida até. O texto bíblico nos diz, muito interessante, diz assim, que essa virgem desposada com um homem cujo nome era José, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou muito espantada a usar essa palavra, né? Com aquela saudação, não sabia o que era aquilo, né? Aí ele falou: não, você foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho aqui na face da terra. E então, isso foi tremendo. Ela disse: mas como que isso vai acontecer? Porque eu não sou casada, eu sou apenas noiva, né? não tenho nenhum relacionamento com um homem. E então o anjo lhe disse: não, a virtude do Espírito Santo te cobrirá e você então irá gerar esse filho que se chamará, foi chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, né? Então, a princípio, ela ficou muito espantada, como dissemos, e ela ficou numa situação complicada porque ela precisava dar agora uma resposta para o seu noivo. Então ela procurando o noivo e disse: olha, eu me encontro grávida, né? Mas não tive relacionamento nenhum sexual, todavia eu estou grávida através do Espírito Santo de Deus. E aí então, imagine se o José ia acreditar nisso, né? Não aceitou. Se fosse eu diria: mas como? O que é isso, né? Como é que eu vou aceitar isso? Acho que eu vou acreditar nisso, né? Mas aí então Deus interveio na questão do José, né? José teve um sonho e o anjo veio falar com ele e disse: José, não temas receber a Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus aí teve que fazer uma escolha, escolher uma jovem dentre as tantas que haviam em Israel, teve que escolher uma jovem que, digamos assim, viesse
a ter as qualidades ou as qualificações que ele, Deus, estabelecia para que ela pudesse ser a escolhida, então, né? Entre essas qualidades, primeira coisa, ela tinha que ser uma jovem de bom testemunho, que todos, ao olhar para ela, não tivessem nada que desabonasse a sua conduta, né? E aí, então, algumas coisas que ela precisava ser. Primeira, então, de confiança de Deus. Segundo, precisava ser virgem, né? E ela mesma diz assim, disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Quer dizer, ela então deu testemunho que ela era uma moça virgem, né? Perfeito. Também, ela foi uma moça de fé, que ela acreditou na palavra do anjo. E não somente isso, ela não foi somente uma moça de fé, mas ela também foi uma moça decidida. Não, eu quero realmente fazer a vontade de Deus. Se é essa a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor. Essas palavras ditas por ela são muito importantes, porque ela reconheceu que ela dependia de Deus, né? E aí então, ela foi uma moça decidida, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Terceiro ponto, ela foi uma moça de confiança também de José, porque o José acabou crendo então também nas suas palavras e Deus veio para realmente tirar qualquer dúvida que porventura viesse a pairar no coração, na mente do José, né? E também ela dava testemunho, aliás, Deus deu testemunho dela, dizendo que ela era realmente uma moça bendita, uma moça que estava satisfazendo os critérios que Deus estabeleceu para poder ser a mãe de Jesus. Interessante, se colocou à disposição de Deus. Inteiramente. Colocou prioridade à vontade de Deus. Muita Nesse mundo submissão. capitalista que nós vivemos hoje, né, muito só material, as pessoas sempre pensam no eu, primeiro eu. E Maria dá esse exemplo. E o próprio José também assumiu a paternidade de Jesus, sabendo dessa grande missão. Esta é a família de Nazaré. E é interessante, meu caro pastor Mário, porque aquele momento tinha uma questão de um cadastramento, recenseamento, eles saíram de Nazaré e não encontraram nenhuma hospedaria, nenhuma casa que acolhesse. E aí vai ver a grandeza de Deus, a humildade em nascer numa manjedoura. Muitas famílias hoje também, né? Não existe um lugar para ser acolhido e muitas pessoas fecham o coração para Jesus. Como é que o senhor vê aquele momento na manjedoura, chegando os primeiros visitantes que foram os pastores? Nos fala um pouquinho sobre os pastores na manjedoura. Bom, o senhor pode perceber a dificuldade que o José estava sentindo ao ver que não havia um lugar para que nascesse o seu filho. E aí nós encontramos eles, digamos assim, apelando para a lógica, né? Procurando lugar nas estalagens, como não havia, o senhor imagina o momento que ele teve que dizer para elas, olha, Maria, agora só resta a manjedoura para você dar à luz ao filho, né? Mas Deus, os homens não tinham lugar para ele no coração, mas Deus envia uma milícia de anjos que canta e anuncia a vinda dele, né? E aí então os pastores também foram direcionados por Deus, pelo Espírito de Deus, para estarem presentes. E a Bíblia descreve então dessa maneira, bem rapidinho, se havia naquela comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha só. Maravilha de Deus, E né? com as ovelhas, toda a simbologia dos animais, pastor. Interessante, o senhor veja bem, as pessoas, os seres humanos não queriam estar ali, mas os animais vieram recepcionar Jesus. É interessante isso daí. Muito bem, eu sei que também as visitas não ficaram somente dos pastores, mas 3 personalidades da época foram guiados por uma estrela. E quem eram esses reis magos que se fizeram presentes, vendo exatamente, adorando o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo? É muito interessante isso aí, professor, porque os reis magos, com certeza,
eles pertenceram, segundo a história, eles pertenceram para uma classe religiosa muito culta da região onde hoje é chamada Irã, mas naquele tempo era chamada Pérsia, né? E então eles se especializaram na medicina, nas ciências naturais e movidos pelo Espírito de Deus, pela estrela também, eles foram levar os presentes para Jesus, né? E, obviamente, eu penso que nesse Natal Jesus espera o nosso presente também, né? E qual seria o presente que Deus gostaria, o que Jesus gostaria de ganhar nesse Natal, por tudo que Ele já fez por nós, porque Ele tem crédito de sobra conosco, né? Então, qual seria o presente que Ele gostaria de ganhar, né? E eu penso, Jesus falou que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então foi o que eu fiz, eu entreguei minha alma para Jesus e Ele encheu minha alma de gozo, de paz e de alegria e prazer em viver e servir ao próximo. É uma coisa que Deus colocou no meu coração, ajudar as pessoas que estão com problemas, com dificuldades, dentro das minhas possibilidades. Acho que o maior presente que nós recebemos é Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, e aí a razão de unir as famílias, as pessoas, mesmo que a pessoa tenha uma vida de carreira solo, eu digo, mas que tem Deus, ela não está sozinha, e festejar o nascimento do Salvador da humanidade. Meu caro pastor Mário José Maier, nós precisamos fazer uma oração, uma forma de bênção, porque também, antes dessa oração, fazer uma pequena relação entre o verdadeiro Natal de Jesus e a questão do comércio. Rapidinho, para encerrar o programa, porque nós temos no final, vamos ter a graça de escutá-lo cantando um belo hino. Por gentileza. Bom, abençoado, é muito interessante essa questão, é que hoje nós temos muitos lares pobrezinhos, nós com essa recessão, com essa turbulência financeira que houve não somente no Brasil, nós vemos muitas pessoas desempregadas, muitas famílias que nesse Natal não sabemos o que eles vão ter, se vão ter aí um chocolate, se vão ter aí uma carne para comer ou não. Pessoas com lares humildes, sem recursos financeiros. Temos pessoas abastadas também, né? Graças a Deus. Mas eu entendo que Deus, que ama o ser humano e que se compraz dessas pessoas sofridas, vai intervir para que essas pessoas simples, humildes, também possam ter um Natal alegre, um Natal feliz, que Jesus possa nascer no coração de muitos, como nasceu no meu coração também. Com certeza. E amém, para que todos realmente possam sentir a presença de Deus. Meu caro pastor Mário José Maier, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto União da Vitória, Cidades Irmãs, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, queremos desejar a vocês um feliz e santo Natal, a todos os nossos telespectadores, enfim, as pessoas que sintam, né, a presença desse homem que veio salvar a humanidade e essa festa tão linda que é o Natal, que é o aniversário de Jesus. Em nome de toda a equipe, muito obrigado ao Senhor, receba o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus esteja conosco, porque realmente precisamos da sua presença. E o Senhor vai nos presentear também. Para finalizar o nosso programa, vai cantar um belo hino. O senhor também tem uma habilidade na gaita e vai cantar o hino. Mas eu quero aqui deixar um aperto de mão em nome de toda a equipe. Amém. Feliz e Santo Natal e que Deus esteja sempre em nossas vidas. Amém. Para o senhor, a sua família e para todos os nossos queridos habitantes, podemos dizer, moradores aqui dessas duas cidades, né? Ok, muito Deus obrigado. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos agora receber esse presente do pastor Mário, com a sua gaita e o seu hino em prol do nascimento, festejando o aniversário de Jesus. Jesus é tudo para mim,